Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Essas duas coisas nós não podemos esquecer em nenhum dos nossos dias, que nós somos amados sim pelo Senhor e que nós somos filhos e filhas do Deus que pode todas as coisas. A nossa oração, o nosso desejo é de que você, nestas circunstâncias em que expressamos, você possa ter, independente de tudo que esteja acontecendo com você, você possa ter paz no seu coração. Você possa ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, é o combustível que nos move a perseverarmos, a esperarmos, a continuarmos a nossa caminhada rumo à mansão celestial, que já nos foi preparada pelo Senhor Jesus, como ele expressa em sua palavra. Minutos de sabedoria, nesta manhã de sexta-feira, 30 de setembro de 2022, o prenúncio de um grande final de semana. Compartilha com você, ou seja, a inteligência buscando a sabedoria que vem lá do alto, sempre, sempre através da palavra de Deus. Minutos de sabedoria compartilha para sua meditação, para sua reflexão e edificação, mais uma mensagem com o seguinte tema: usando o delay santo. Esta palavra delay, ela é oriunda da língua inglesa e agregada à língua portuguesa para se referir ao atrasos de sinais, principalmente nas transmissões na área da comunicação via satélite. O delay é a diferença entre o envio da mensagem e o recebimento da mensagem. Há um tempo estabelecido entre você enviar a mensagem e receber a mensagem. Nós, nessas últimas mensagens desta semana de Minuto de Sabedoria, temos nos apropriado dos preparativos que estão acontecendo para as eleições desse domingo e temos observado situações que possam nos trazer esclarecimentos, que possa nos trazer conhecimento, que possa nos trazer lições para a nossa vida no dia a dia, na área emocional e também na área espiritual. E foi o que aconteceu exatamente ontem, por ocasião do último debate entre os presidenciáveis para as eleições de domingo. Nas nossas observações, tiramos mais algumas lições deste acontecimento. As regras foram estabelecidas para esse debate. Então, a pessoa que faz a pergunta, ela tem um tempo para elaborar essa pergunta. Mas a pessoa que ouve a pergunta, ela terá um tempo estabelecido para a resposta, depois que o candidato terminar a sua pergunta. E o que nós observamos ontem em várias situações? Que quando um candidato ou candidata estava fazendo uma pergunta, essa pergunta foi várias vezes direcionada de uma forma acusatória, falando de fraudes, de corrupção, tocando na vida íntima da pessoa, na vida particular da pessoa. Ou seja, foram perguntas agressivas em todos os níveis e situações. E observamos que várias vezes o candidato ou a candidata que estava recebendo a pergunta não se conteve emocionalmente e respondeu antes de ter terminada a pergunta. E se nós pararmos para analisarmos a nossa vida,
É exatamente o que tem acontecido com todos nós, todos os dias, em todas as circunstâncias, em tudo que acontece em nossa vida. Quando a palavra de Deus nos mostra que este posicionamento é contrário à palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós recebemos palavras fortes, palavras de morte, palavras de maldição, palavras de acusação, palavras de traição, enfim, palavras pejorativas de todas as maneiras. E ao invés de nós digerirmos estas palavras, imediatamente, pelo estado emocional que foi causado por esta acusação, imediatamente não paramos, não pensamos, não usamos a inteligência como a palavra nos ensina e respondemos sem pensar muitas vezes em qual seria a resposta certa para tal acusação, para tal pergunta. É o que nos mostra a palavra de Deus. Versículos conhecidos, inclusive, que muitas vezes que temos utilizado em muitas das nossas mensagens. Se não, vejamos em Provérbios de Salomão, capítulo 18, no verso 13, quando ele diz assim: quem responde antes de ouvir é tolo e passa vergonha. Isso está na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. E na tradução Almeida Revisada está escrito: aquele que responde antes de ouvir é estultice e vergonha. E Salomão tem razão, porque também em Provérbios 19:2 ele diz: olha, nós não podemos proceder, ou seja, agir sem refletir, pois peca quem é precipitado. No verso 12 do capítulo 18, Salomão diz: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde, ela é respeitada. Então, quando nós estamos diante de uma situação acusatória, ou uma situação que nos afronta, uma situação que nos pressiona e mexe com o nosso estado emocional, nós precisamos fazer o que Salomão está nos ensinando. Imediatamente usar o delay santo. Qual é o delay santo? Parar é um tempo em que nós nos utilizamos da nossa inteligência para elaborar a pergunta que foi feita, a afronta que foi feita, pensar e com sabedoria nos posicionarmos em relação à circunstância que estamos passando. Porque o mesmo Salomão, lá um pouquinho mais para frente, em Provérbios 24:3, ele está dizendo que com sabedoria você pode firmar a casa, constituir a casa, iluminar a casa, mas é com inteligência que ela será firmada. Então, o debate de ontem, quando você observa, como você se comporta como um observador, como nós estamos fazendo, não para tomar partido, mas para sermos imparciais e observarmos aquilo que pode ser positivo para a nossa vida, aquilo que pode ser negativo para a nossa vida, mesmo porque somos eleitores. E nós precisamos ter consciência, precisamos verificar exatamente a condução, o comportamento dos candidatos, suas ideias, seus programas, para podermos decidirmos, porque somos nós que vamos autorizar a ida de um determinado candidato a sentar naquela cadeira presidencial. Então, Minutos de Sabedoria novamente pede a você: pare, pense, pelo menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar.
pode salvar uma vida inteira. Então, mercê do Espírito Santo que está dentro de nós, e como a palavra diz em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter uma mente guiada pelo Espírito Santo, que nós possamos pedir ao Espírito Santo, buscando o fruto do Espírito, domínio próprio e aprendendo no poder, na graça do Espírito Santo, a todos os dias, em todos os momentos, em qualquer situação, usarmos o delay santo. A pergunta vem, a afronta vem, as circunstâncias vão vir, mas quando nós usamos esse delay santo, este tempo, refletindo, pensando, elaborando, tentando dominar as nossas emoções, pois é por isso que a ciência tem desenvolvido a inteligência emocional, e a própria palavra também nos convida, nos chama a usarmos a inteligência. Tanto que em Colossenses capítulo 1, verso 9, lá fala da inteligência espiritual. Então, todo este conjunto de coisas que a palavra nos convoca, nos conclama para usarmos através da nossa inteligência, é para usarmos o delay santo e nós não cairmos em contradição, não sermos sucumbidos por um descontrole emocional, mas pelo contrário, com a ajuda do Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo nos dando domínio próprio, nós sempre sabermos e termos sabedoria para nos utilizarmos deste delay santo e não sermos tolo e não passarmos vergonha, como Salomão diz em seus provérbios. Que o Espírito Santo possa nos ajudar em nossa personalidade e principalmente no nosso temperamento, a cada dia usarmos o delay santo, para não pecarmos, não nos precipitarmos, para não nos perdermos emocionalmente, para nos conduzirmos com sabedoria em toda e qualquer situação. Pois é isto que o Senhor Jesus nos mostra nos seus evangelhos. Quando nós analisamos e estudamos o comportamento, as atitudes de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós podemos constatar isso. Jesus sempre tinha o seu delay santo. Nunca respondia precipitadamente. E muitas vezes ele respondia fazendo uma nova pergunta para que o seu interlocutor se comportasse de uma maneira decente, pensasse naquilo que ele estava expressando, falando, se comportando diante de Jesus. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. A partir de hoje, no poder e graça do Espírito Santo, todas as vezes que você estiver diante de uma pergunta, de uma afronta, de uma situação, que você sempre esteja usando o delay santo. Deus abençoe você rica e poderosamente, em nome de Jesus.